vamos resolver o exercício 86. Diz-nos que temos um óleo com uma densidade de 0,76, uma viscosidade cinemática de 2 milésimas de metro quadrado por segundo e que se escoa do tanque A para o tanque E, como se mostra na figura. As perdas de carga podem ser consideradas como dadas pelas seguintes expressões: de A até B, 0,6 VB ao quadrado sobre 2G. De C para D, 0,4 VD ao quadrado sobre 2G. Depois temos de B para C, 9 VB ao quadrado sobre 2G. E de D para E, 9 VD ao quadrado sobre 2G. Pedem-nos então para determinar o caudal volúmico, que está em escoamento, a pressão no ponto C, a potência no ponto C, e portanto vamos começar por analisar então o nosso problema que temos aqui. Nós temos então aqui dois reservatórios atmosféricos com duas tubagens diferentes. Temos aqui então a primeira tubagem que vai de B até C com um diâmetro de 120 mm. Depois temos a tubagem que vai de C até ao reservatório E, que tem um diâmetro de 60 mm. A diferença entre as cotas geométricas dos dois reservatórios é de 40 metros. E ainda podemos aqui referir o seguinte: nós, se olharmos para as perdas de carga que nos forem indicadas no enunciado, nós conseguimos retirar algum tipo de informação que aqui ainda se encontra. Então vocês reparem, de A até B, 0,6 VB ao quadrado sobre 2G. Portanto, VB, como é óbvio, é a velocidade que está neste primeiro tubo. Okay? Portanto, podíamos até designar aqui que este tubo vai ser então o tubo 1, está bem? Portanto, podemos considerar este o tubo 1. Depois, aquilo que temos aqui seria então o nosso tubo 2. Muito bem. Então vocês vejam, de A até B diz-nos que é 0,6 V1 ao quadrado, vá lá, vamos simplificar isto, sobre 2G. Então este 0,6 não é mais nem menos do que quê? Reparem, nós aqui não temos nenhuma tubagem, só temos aqui um acessório. O acessório que temos aqui é realmente o quê? A saída deste reservatório. E portanto o K associado a este acessório vale 0,6, está bem? Se, por outro lado, nós agora analisarmos o que se passa de B até C, nós já temos aqui a indicação que será 9 VB ao quadrado, portanto V1 ao quadrado sobre 2G. Portanto, estes 9 que aqui estão, vamos lá ver, é o que vai daqui até aqui. Então, o que é que deveremos aqui considerar? Nestes 9, como é óbvio, estará associado as perdas de carga localizadas devido a este cotovelo e a esta contração, ok? Certo? E reparem, nestes 3 acessórios, mas depois também temos a distância. E portanto, aquilo que se fez foi determinar a perda de carga associada, a perda de carga contínua, e é como se realmente aqui nós estivéssemos associado a estes 9, certo? Portanto, nós teríamos o F, L sobre D, e depois, como é óbvio, a altura cinética, não é? Portanto, aqui, possivelmente, já temos uma contribuição bastante significativa da perda de carga contínua, portanto, do atrito. Se nós imaginarmos, tipicamente o valor de um cotovelo anda na ordem de 0,9. Okay? 0,9 mais 0,9 daria 1,8. 1,8 mais aqui uma contração, se calhar uma contração poderíamos ter um valor também de 0, qualquer coisa, ou então ainda numa situação mais desfavorável
reparem que passamos para metade, ok? Diminuímos a tubagem para metade, o seu diâmetro, e portanto podíamos aqui se calhar ter um valor de K associado se calhar de 1,5. Ora, 1,8 mais 1,5, 3,3. 3,3 para 9 seria então o valor de 5,7 que estaria associado então aqui ao fator de atrito, comprimento da tubagem, a dividir pelo diâmetro. Reparem que neste momento nós não sabemos o comprimento da tubagem, mas sabemos realmente que, qual é a perda de energia que existe entre dois pontos. Esta é uma informação bastante válida. Ou temos informação e dados suficientes para calcular o fator de atrito, ou então, muito provavelmente, ele está a ser dado sobre a forma de algum tipo de coeficiente de perda de energia. Bom, se continuarmos de C para D, nós analisamos aqui que teríamos então mais um acessório. E este acessório é este cotovelo que aqui está, com um ângulo mais ou menos de 45 graus. Então vocês reparem que o valor do K associado de 0,4. Okay? Depois temos de D até a entrada no reservatório, e portanto voltamos a ter um valor bastante elevado de 9 VD ao quadrado sobre 2G. Se imaginarmos aqui que este acessório também teria um valor de tipicamente 0,4, ok? Tipicamente igual ao que está ali atrás. Aqui poderíamos ter um valor superior ao que tínhamos aqui no descarregamento, 0,6, mas por exemplo de 1. Portanto, 0,4 mais 1, 1,4. 9 menos 1,4, portanto 7,6, seria devido então também ao atrito que iria se fazer sentir aqui nesta tubagem. E, portanto, teríamos realmente também este valor aqui associado a este parâmetro FL sobre D, D quadrado sobre 2G, como é evidente. Portanto, este FL sobre D na ordem dos 7,4, como acabamos de referenciar. Reparem, isto aqui tem a ver com a resolução do problema? Tem e não tem, não é? Portanto, nós podemos fazer este tipo de pré-análise porque estamos realmente na resolução do exercício e devemos compreender tudo aquilo que envolve o nosso sistema. É importante para a resolução? Neste momento devemos ter em consideração realmente o que estamos a analisar, o tipo de exercício, o tipo de sistema que temos à nossa frente e realmente devemos ter este tipo de consideração. Então vocês reparem, uma das questões que é feita é a determinação então do caudal volúmico. Ora, nós sabemos que o caudal é dado pelo quê? Pela velocidade vezes a área. Ora, se nós neste momento aquilo que podemos ver é que sabemos o diâmetro, portanto a área fica determinada, mas a velocidade não sabemos. Okay? Sabemos é que o caudal, como é aquilo que está aqui, há de ser constante. Não é? Portanto, e então aquilo que eu tenho na secção 1 também se há de reproduzir na secção 2. Correto? Portanto, podemos aqui verificar que as duas velocidades que vamos ter nas duas secções, do tubo 1 e do tubo 2, podem se relacionar através das áreas que aqui estão. Perfeitamente. Então vamos olhar agora para a nossa velha conhecida equação de Bernoulli e tentar realmente perceber como é que podíamos agora pensar na resolução. Ora, eu só coloquei aqui a equação de Bernoulli entre os dois pontos das superfícies livres A e E. Reparem, a energia do ponto A há de ser igual à energia do ponto E, ok? É isto que eu estou a referir, mais as perdas de carga. Não tenho aqui nenhum equipamento, portanto esta equação é verdadeira, certo? Então vamos agora tentar olhar para esta equação e começar a ver quais são as nossas incógnitas e o que é que destas variáveis nós conhecemos. A pressão do ponto A e a pressão do ponto E são as nossas velhas conhecidas que é pressão atmosférica, não é? Portanto, podemos realmente considerar que
a nossa ok, estou aqui com alguma pequena dificuldade em retirar isto daqui e portanto daqui vamos então ver se consigo escrever, mas não estou a voltar aqui a conseguir escrever, não sei o que é que está a acontecer. Isto às vezes é mesmo assim, não vale a pena, gente. Ok. Bom, nossas duas pressões são igual a zero porque se trata da pressão atmosférica, ok? Portanto, igual a zero. A diferença entre as duas cotas, nós sabemos, não é? Entre o A e o E, ZA menos ZE é 40 metros, certo? Portanto, temos aqui a indicação ZA menos ZE igual a 40 metros. VA é o nosso V1 e o nosso VE, desculpem, realmente estes erros às vezes são realmente significativos. Reparem, VA, nós estamos a falar do fluido não perturbado e portanto temos realmente igual a zero. O alfa, o coeficiente Coriolis, como é evidente, não era relevante para aqui, mas quando isto acontece consideramos igual a 1. Então desta expressão nós vamos ver que ZA menos ZE é igual às perdas de carga. Então é isso que agora vamos aproveitar e escrever, não é? Então vocês reparem, nós temos então 40 igual às nossas perdas de carga. Ora, as perdas de carga nós vamos reproduzi-las como as temos aqui, não é? Há de ser a soma destas todas que aqui estão. Só temos é que olhar para isto e ver VB é o nosso V1 e VD é o nosso V2, correto? Portanto, vamos então associar isto, escrever então a nossa equação. Portanto, eu só vou aqui colocar então os nossos de A até B, 0.6, mais os 9, ok? E este vai estar multiplicado então. Olhem, o VB é V1 ao quadrado. E depois vamos ter algo semelhante também para as restantes. E portanto agora teríamos 0,4 mais 9 e agora não é V1 mas sim V2. Ok, nesta expressão já verificamos então que necessitamos de determinar V1 e V2, ou um deles, não é? Portanto, como temos aqui a expressão que relaciona através do caudal V1 e V2, podemos juntá-la a esta expressão e, como é óbvio, resolver e obter o valor de quer de V1, quer de V2. Portanto, se resolvemos com base nisto, o nosso V1 será igual a 2,21 metros por segundo e o nosso V2 será igual a 8,85 metros por segundo. Muito bem, com isto já sabemos então as duas velocidades. Como é óbvio, agora basta-nos
substituir na expressão anterior, não é? Portanto, o nosso caudal será igual então a 2,21 vezes o valor de π, vezes então o diâmetro 0,12 ao quadrado, como é óbvio isto a dividir por 4. Vamos fazer aqui a conta ao lado. Desculpem lá. Aqui, π vezes 2,21 vezes 0,12 é a mesma coisa, a dividir por 4, 0,055. Portanto, metro cúbico por segundo. Bem, portanto, desta forma temos então o nosso caudal determinado e podemos então avançar para a resolução da linha B e da linha C. Portanto, agora queremos determinar a pressão em C. Voltando aqui a analisar a nossa figura, nós vemos que mais uma vez podíamos agora aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto A e o ponto C, podíamos aplicar entre o ponto C e o ponto E, portanto, como fosse mais fácil para nós e como nos apetecesse ao fim e ao cabo agora a sua resolução. Então é isso que vamos fazer. Vamos, por exemplo, aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto A e o ponto, por exemplo, C, e então agora virá novos resultados, correto? Portanto, vocês reparem, tudo aquilo que fizemos em termos de análise para o ponto A já sabemos. Portanto, agora a pressão do ponto C é aquilo que pretendemos determinar e vamos agora substituir então. Portanto, daqui nós podemos então colocar que será então equivalente. Reparem, PA sobre gama, portanto 0, depois o nosso ZA que seria a nossa referência, não é? Podíamos agora considerar a nossa referência. Depois teríamos que colocar o quê? Ou colocávamos, se olharmos aqui para a imagem, portanto a nossa referência, eu disse aqui o ponto A, não, vamos considerar o ponto E, que é o ponto mais baixo, portanto a nossa cota do ponto A seria 40, e depois a do ponto C 42, ok? Tínhamos aqui mais 2 metros. Se considerássemos aqui 0, aqui como é óbvio seria 2, está bem? Portanto vamos, que teríamos 0 mais 40 mais 0, ok? Porque a velocidade lá seria então 0. E agora teríamos então igual a nossa altura piezométrica do ponto C mais 42, como tinha que ser, não é? Depois o nosso alfa vamos considerá-lo 1 e depois agora teríamos que a velocidade do ponto C mais, que é a velocidade do ponto C, é a velocidade do tubo 1. Portanto, V1 ao quadrado. E agora teríamos mais as perdas de carga que existem entre A e C. Ora, entre A e C, nós iríamos ter então 0,6 mais 9, ok? 0,6 mais 9.
Ok, vamos então aqui só colocar a nossa velocidade do ponto 1, podemos aqui então expressá-la, não é? Ou então podemos também pôr aqui já o valor, como é evidente. O V1 já sabemos que é 2.21, só queria aqui fazer então este ponto de análise, para vocês visualizarem melhor. E portanto teríamos agora os 9,6, 9 mais 0,6, multiplicado então pela nossa altura cinética do ponto do tubo. E dessa forma então verificamos que, ok, daquilo que teríamos aqui para resolver, teríamos então apenas a incógnita da pressão do ponto C. Ora, a pressão do ponto C então teríamos agora que fazer a mesma. E agora a pressão do ponto C igual então 761, que é o ρ, vezes 9,81, vezes ainda aquela conta que aqui está. Portanto, seria 1 mais 9,6, 10,6, vezes 2.1, 2.21, ok? E este valor que tenho aqui é de 4, é um valor negativo porque passou para o outro lado. E, portanto, simplificando com o outro que tínhamos ali, reparem, 40 menos 42, então isto dá menos 4,648, e portanto isto será igual, aqui aproveitar a máquina de calcular, portanto 34,7 kPa. Okay? Portanto, a linha B, resolvida com a aplicação da equação de Bernoulli entre os pontos A e ponto C, com a devida perda de carga entre A e C, está bem? Esta perda de carga que aqui está, como é evidente, é entre A e C, não é a perda de carga que tínhamos aqui atrás, que era entre A e o ponto B, certo? Portanto, não são a mesma. E agora falta-nos determinar qual é que é a potência em C. Ora, para determinarmos a potência em C, nós teríamos que agora determinar, como é óbvio, o quê? A potência de escoamento, não é? Porque não temos ali nenhum equipamento, aquilo que queremos saber é qual a quantidade de energia que está disponível para ser utilizada. Portanto, a determinação agora da potência em C levar-nos-ia a aplicarmos a equação potência igual, então, ao gama, vezes o caudal, vezes a energia do ponto C. Okay? Portanto, neste momento já poderíamos então determinar esta variável e, reparem, seria então 761 vezes 9,81 vezes o caudal que já tínhamos aqui de 0,055, e falta-nos multiplicar então pela energia. Reparem que a energia é este valor que aqui está, não é? Portanto, se vimos, é os 4,648, 4,648, e isto dá-nos já então, portanto, este valor que aqui está, vezes
0.055, que é o caudal, portanto, uma potência de 1908,5 watt. Bom, desta forma, nós temos então aqui a resolução do exercício concluída, mas gostaria de vos realçar que, por exemplo, tivemos então a fazer a pré-análise aqui do nosso problema, verificamos o que é que significa estes termos relativamente à perda de carga que é aqui apresentada, não é? Temos a perda de carga contínua e localizada. Em alguns é facilmente identificável que só temos a perda de carga localizada, noutros temos a conjugação da perda de carga localizada e a perda de carga contínua. Ok, determinamos o caudal volúmico, sabendo depois a relação que existe entre a equação da continuidade, o balanço de massa que nós fizemos, não é? O caudal não se perde, portanto teríamos aqui V1A1 igual a V2A2. Resolvemos através da equação de Bernoulli juntamente com esta expressão e determinamos as duas velocidades e o caudal, o respectivo caudal. Depois, para a linha B e a linha C, foi apenas aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos que aqui referimos, entre A e C. Poderia ser entre o C e o E. O resultado teria que ser forçosamente o mesmo. Okay? Aliás, gostaria aqui de vos realçar o seguinte. Vocês obtiveram, como vemos aqui, um valor negativo. Por que isto acontece? Este valor que aqui está de... Desculpem, eu esqueci de colocar aqui, menos 34,7 kPa. Porquê que obtivemos isto? A questão que se coloca é exatamente nós percebermos o porquê disto ter acontecido. Nós obtivemos aqui um valor negativo porque, vocês reparem, na imagem, aquilo que nós temos é realmente um tubo que tem uma queda bastante acentuada e depois tem uma subida até o ponto C. Se eu imaginasse aqui o que ele tem que vencer, portanto, tenho a altura do reservatório e ainda mais 2 metros. Ora, quando nós subimos, sabemos perfeitamente que a pressão diminui. Poder-se-ia dar o risco disto não conseguir fazer o escoamento? Podia. Okay? Mas aquilo que nós verificamos é que o escoamento realmente dá-se de A até E, sem a utilização de nenhum outro equipamento. Okay? Porquê? Porque a energia que nós temos... isto até podia ser uma pergunta teórica colocada num problema. Justifique que o escoamento de A para E. É verdadeiro, é falso? Como é que podíamos aqui verificar? Reparem, uma das formas rápidas de nós verificarmos é olharmos para esta equação que temos aqui. Nós aquilo que verificamos aqui foi que a energia do ponto A é igual à energia do ponto B mais as perdas de carga que existem entre A e E. Ora, nós verificamos com isto que teríamos aqui então o quê? Um valor, como é que se diz, que daria então positivo. Portanto, nós teríamos aqui 40 metros, ok? Do ponto A, 40, igual a 0, ok? Este valor que aqui está, que é as perdas de carga. E, portanto, nós verificamos com isto que a energia que nós tínhamos no reservatório A é suficiente para fazer circular o fluido entre A e E e, logicamente, vencer esta perda de energia que nós temos aqui. Está bem? Portanto, a forma que nós temos realmente de justificar isto é olharmos para o nosso sistema e vermos se a energia de um ponto é suficiente ou não para fazer a entrega no outro ponto. Se isto é positivo, fantástico, significa que sim. Se é negativo, significa que não, não é evidente. Por exemplo, conseguíamos saber a partir de que altura é que isto seria impossível de haver escoamento? Claro que sim, poderíamos fazer essa conta, determinando através daquilo que nós já demos como pressão de vaporização, que obrigatoriamente entraríamos em cavitação e mudança de fase e, portanto, conseguiríamos determinar qual é que era
a altura máxima que poderíamos ter aqui, de forma que não ocorresse a tal cavitação. Está bem? Bom, espero que tenham compreendido o exercício. Obrigado.